E aí, pessoal, tudo bem? Mais um mergulho profundo aqui no Bookcast. Preparados? Preparadíssima. Hoje, o tema é daqueles que mexem com a gente, sabe? Uhum. A falsificação da história. A gente vai desvendar os mitos, as mentiras, As versões. as versões, tudo aquilo que a gente achava que sabia e, de repente, pum, Bom, era tudo diferente. A gente tem como base para essa conversa um vídeo do YouTube, legal. do canal Side Projects, que lista 50 eventos históricos que, provavelmente nunca aconteceram, Nossa. e um texto super denso que explica as técnicas É. usadas para falsificar a história. Interessante. Então preparem-se para questionar tudo o que vocês pensavam que sabiam. É isso aí, porque a gente cresce ouvindo certas histórias. Uhum. E de repente, com o tempo, a gente vai vendo que as coisas não foram bem assim. Pois é. Hum. Tipo, quem nunca ouviu falar do George Washington e a cerejeira? Ah, clássico. Cortando a cerejeira do pai, confessando tudo. Honestidade. Honestidade total. Ou do Nero tocando lira enquanto Roma estava pegando fogo. Nossa, esse é familiar. Einstein, que era um fracasso em matemática. E dizem, né? Mentira, tudo mentira. Fake news. Fake news total. O vídeo do Side Projects desmistifica essas histórias, sabe? De uma forma bem legal, mostrando como elas se espalharam, viraram tipo heróis nacionais por entretenimento. Hum. Às vezes a gente prefere uma boa história do que a verdade, né? É verdade. No caso do Washington e da cerejeira, o biógrafo dele, que inventou a história para dar uma imagem de honestidade, de integridade pro cara. Faz sentido. É bem mais fácil admirar um líder que nunca mente, né? Com certeza. Mesmo que seja mentira. É. E essa coisa de criar heróis e vilões, né? Aparece em várias outras histórias também. Essa imagem do Nero, cruel, insensível. Nossa, péssimo. Tocando música enquanto Roma ia pro Beleléu também é bem questionável, né? Totalmente. O cara tava lá, tipo, e de boas no violão, Sei não, hein? enquanto a cidade virava churrasquinho. Isso é essa Claro. história que a gente conhece. Yeah. Foi contada pelos inimigos políticos dele. Ah, tá. Mas os registros históricos mostram que ele nem estava em Roma quando o incêndio começou. Sério. E que quando ele voltou, ele tomou várias medidas para ajudar as pessoas. Olha só. Mais uma fake news da antiguidade. Exatamente. Essa do Einstein. Me explica, como que alguém acredita que o cara que revolucionou a física, era ruim em matemática? Coisa inacreditável, né? É. Provavelmente essa história surgiu de uma confusão com o sistema de notas da época. Na verdade, ele já dominava cálculo antes dos 15 anos. É mole. Mas por que inventar essas histórias? Boa pergunta. Qual a vantagem de distorcer o passado? Nosso texto sobre falsificação histórica explora bastante essa questão. E a resposta é que as motivações são muitas e complexas. Às vezes, a intenção é promover agendas políticas, sabe? Enaltecendo nações, demonizando inimigos. Tipo a história da Catarina, a Grande da Rússia e o cavalo. Ah, essa é clássica. Me explica essa. A lenda de que ela morreu. Esmagada por um cavalo durante, né? Um ato sexual. Dizem, né? É uma invenção dos rivais políticos dela. Pra manchar a reputação. Safados. Na verdade, ela morreu de um derrame. Bem mais simples. Que criatividade para difamar, né? E a história de que os romanos salgaram Cartago depois da vitória nas guerras púnicas. Essa é interessante. Essa eu sempre achei meio fantasiosa. É bem provável que seja. Apesar daquela imagem de Cartago coberta de sal, impedindo qualquer planta de crescer, ser poderosa, né? Não há evidências históricas que confirmem nessa história. Provavelmente a narrativa foi criada para enfatizar a crueldade romana e a aniquilação total dos inimigos. Nossa. Então, quer dizer que a gente pode estar sendo enganado desde sempre. Pois é. Mas o que me intriga é como essas histórias falsas se enraizam na cultura popular, né? E viram verdades absolutas. Acontece muito porque a gente tende a acreditar em histórias que confirmam as nossas crenças, nossos preconceitos. É verdade. Por isso que é tão importante ter um olhar crítico sobre o passado. Sim. Buscar fontes confiáveis. Questionar tudo. Concordo. A gente precisa ser detetive da história, né? É isso. Investigando as pistas, separando o real do imaginário. Exatamente. E falando em investigação, o nosso texto sobre falsificação histórica.
Ele detalha várias técnicas usadas para manipular a história. Que legal. Desde a falsificação de documentos. Até o controle de instituições. Nossa. Museus, arquivos. É o mesmo. É. Imagina você encontrar um documento que parece ter séculos de idade. E descobrir que é uma farsa elaborada por um falsificador. Tipo aqueles filmes de espionagem. Que o cara troca o documento verdadeiro pelo falso. Isso. Os falsificadores usam técnicas muito sofisticadas para criar cópias idênticas. Envelhecimento do papel, imitação da caligrafia. E com a tecnologia, com a inteligência artificial, a falsificação fica ainda mais difícil de detectar. Nossa, de arrepiar. Mas me fala mais sobre esse controle de instituições. Claro. Como que museus, arquivos, bibliotecas podem ser usados para manipular a história. Pensa bem. Esses lugares são guardiões de informações valiosas sobre o passado. Sim. Mas, infelizmente, podem ser usados para esconder ou distorcer a verdade. Imagina um museu que recebe uma doação de artefatos importantíssimos, mas decide esconder algumas peças, porque elas contradizem a narrativa que eles querem promover. Entendi. Então a gente só vê o que eles querem que a gente veja. É mais ou menos isso. É como se a história fosse um palco de teatro, né? E a gente só assistisse a peça que eles escolhem encenar. Boa analogia. E esse controle da narrativa histórica não se limita aos museus. Governos, instituições religiosas, grupos de poder, todos eles podem usar a história para promover seus interesses, moldar a opinião pública. É assustador pensar que a gente pode estar sendo manipulado o tempo todo, né? Pois é. Mas, por outro lado, é empolgante ter essa consciência, né? De poder questionar a história que nos é contada. Com certeza. E aí que entra a importância da educação e da mídia. Sim. Uma educação que ensine a gente a pensar criticamente, a questionar, a buscar a verdade. E uma mídia responsável que apure os fatos, que não se deixe levar por sensacionalismo ou interesses sussos. É um desafio e tanto. Mas a gente não pode desistir de buscar a verdade, né? Não. Por mais difícil que seja. Nunca. A história é o nosso legado, a nossa identidade. A gente não pode deixar que ela seja manipulada. Concordo plenamente. A gente precisa ser guardião da história. É isso, vai. Proteger ela de distorções e falsificações. E para isso a gente precisa conhecer as armas do inimigo. É verdade. As técnicas de falsificação que são usadas no mundo real para manipular a história. E aí que coisa fica interessante? Quais são essas técnicas? Olha, uma delas é a criação de falsos contextos históricos. Imagine encontrar um documento antigo que parece comprovar uma versão da história, mas na verdade ele é falso, plantado ali de propósito para te enganar. Seria como encontrar uma peça de um quebra-cabeça. Que parece se encaixar perfeitamente, mas distorce a imagem final. Exatamente. E com a inteligência artificial, essa manipulação fica ainda mais sofisticada. Softwares podem analisar documentos históricos autênticos e criar réplicas perfeitas. Caramba. Com a mesma linguagem, estilo, até os mesmos erros de escrita. Gente, a gente está vivendo num mundo onde a verdade pode ser fabricada num computador. É de pirar o cabeção. Mas como é que a gente se protege dessas falsificações? Uma das ferramentas mais importantes é a análise crítica das fontes de informação. De onde veio esse documento? Quem escreveu? Qual o contexto histórico em que ele foi produzido? Faz sentido. Essas são algumas perguntas que a gente precisa se fazer antes de acreditar em qualquer registro histórico. É como ser um detetive, né? Eu sei. A gente precisa investigar as pistas, analisar as evidências, buscar diferentes versões dos fatos antes de chegar a uma conclusão. Exatamente. E essa investigação exige conhecimento, paciência e, acima de tudo, um senso crítico apurado. A gente não pode se deixar levar por narrativas prontas, por mais convincentes que elas pareçam. Verdade. A verdade histórica é um tesouro que precisa ser conquistado com muito esforço e discernimento. Mas e se a gente descobrir que tudo que a gente sabe sobre a história é mentira? Essa é uma boa pergunta. E se todos os livros, documentos, monumentos, tudo foram parte de uma grande farsa? Essa é uma pergunta instigante. E é justamente o que a gente vai explorar na próxima parte do nosso bookcast. Que legal. Preparem-se para uma viagem alucinante ao mundo das teorias da conspiração, onde a gente vai questionar a própria natureza da realidade. Nossa, que doideira! A gente mergulhou de cabeça nos mitos históricos mais famosos, né?
Mas agora a gente vai pro lado obscuro da força. As técnicas de falsificação. Que podem estar por trás de tudo que a gente acha que sabe sobre o passado. Falando em lado obscuro, me conta mais sobre essa ideia de manipular arquivos. A gente sempre imagina, né, arquivos como lugares super seguros, onde os documentos históricos são guardados para a posteridade. Isso. Mas, pelo visto, não é bem assim, né? Exatamente. A manipulação de arquivos é uma das ferramentas mais poderosas, sabe? Para controlar a narrativa histórica. Imagina, se alguém quer esconder a verdade, é só sumir com os documentos que a contradizem. Ou, pior ainda, sei lá, falsificar os registros. Caramba. Para criar uma versão da história que seja conveniente. É como se a história fosse um livro, né? E alguém estivesse arrancando as páginas que não gosta. Ou reescrevendo parágrafos inteiros. Pra mudar o final da história. Total. É meio assustador pensar que isso pode acontecer de verdade, né? Pois é, e a tecnologia moderna facilita ainda mais essa manipulação. Com softwares de edição de imagem, inteligência artificial, criar documentos falsos que parecem totalmente autênticos, fica cada vez mais fácil. Nossa, essa inteligência artificial tá mudando tudo, né? Parece que a gente tá vivendo num filme de ficção científica. Sei lá. Que a verdade pode ser fabricada num computador. Mas me explica melhor como essa manipulação de arquivos se conecta com a criação de narrativas falsas. As narrativas falsas são construídas, né? Com base em mentiras, meias-verdades, distorções, omissões. Tudo para criar uma versão da história que atenda a interesses específicos. E a manipulação de arquivos entra como uma forma de comprovar essas narrativas. Entendi. Inserindo documentos falsos que corroboram a história inventada. É como se a narrativa falsa fosse a fachada de uma casa. E a manipulação de arquivos, a fundação. Isso. Dando a ilusão de que a casa é sólida e real. Exato. E o mais preocupante é que, muitas vezes, essas narrativas falsas se aproveitam do nosso desconhecimento e da nossa vontade de acreditar em histórias simples e convincentes. É verdade, a gente sempre busca explicações fáceis para tudo, né? Mas no fim das contas a gente não pode se deixar levar por essa ilusão. Não. A gente precisa ter a coragem de questionar as narrativas, buscar diferentes pontos de vista, confrontar as informações. Com certeza. É aí que entra o papel fundamental da educação, da mídia. É verdade. Uma educação que nos ensine a pensar criticamente, questionar, buscar a verdade. E uma mídia que seja responsável, que apure os fatos, que não se deixe levar por sensacionalismo ou interesses escusos. Concordo. É um desafio, né? Mas a gente não pode desistir de buscar a verdade. Por mais difícil que seja. A história é o nosso legado, né? A nossa identidade. A gente não pode deixar que a manipulação ou as narrativas falsas ditem o que a gente acredita sobre o passado. Exatamente. E para proteger a história dessas distorções, a gente precisa conhecer as armas do inimigo. Nosso texto detalha várias técnicas de falsificação, que parecem coisa de ficção científica, mas que são usadas no mundo real para manipular a história. E quais são essas técnicas que mais parecem ficção científica? Me conta mais. Uma delas é a criação de falsos contextos históricos, como a gente já mencionou. Mas, além disso, existe a técnica de distorcer a cronologia dos eventos, alterando a ordem em que as coisas aconteceram, para criar uma narrativa diferente. Ou seja, é como se alguém pegasse uma linha do tempo e embaralhasse os eventos, colocando o que aconteceu depois na frente e vice-versa. Isso. É como se a gente assistisse um filme com as cenas fora de ordem. Exatamente. E essa técnica pode ser usada para criar relações de causa e efeito falsas, fazendo parecer que um evento causou outro, na verdade não tem nada a ver. Caramba, é como se a gente estivesse num labirinto, né? Tentando achar saída. Mas alguém fica mudando as paredes de lugar o tempo todo. Isso. A gente precisa ser muito esperto para não cair nessas armadilhas. Sem dúvida. E outra técnica que se conecta com a manipulação de arquivos é a omissão seletiva de informações. Imagina que você está lendo um documento histórico que conta uma versão da história. Mas, na verdade, esse documento é só um fragmento, um conjunto maior de informações. Entendi.
E a parte que falta mudaria completamente a sua interpretação. É como se estivesse vendo só a ponta do iceberg, né? Sem ter noção do tamanho real da coisa toda. Exatamente. E essa omissão pode ser proposital, com o objetivo de esconder informações que contradizem a narrativa que eles querem promover. E como a gente pode se proteger dessa omissão seletiva? A chave é buscar diferentes fontes de informação. Comparar as versões, procurar por lacunas, inconsistências. É como montar um quebra-cabeça. A gente precisa de todas as peças para ter a imagem completa. E essa busca pela verdade histórica pode levar a gente para lugares inesperados, né? Com certeza. E um desses lugares é o mundo das teorias da conspiração, onde a gente vai questionar a própria natureza da realidade. Que legal. Preparem-se para uma viagem alucinante na próxima parte do Bookcast. Nossa. Chegamos na parte mais instigante do nosso mergulho, hein? Agora o negócio fica sério. Prepara para questionar a própria realidade. Rapaz, a gente já viu que a história pode ser manipulada de várias formas, né? Com técnicas, sei lá, falsificação de documentos, omissão de informações, mas questionar a realidade. Aí já é outro nível? Pois é, essa parte é bem complexa. Nosso texto explora uma teoria que pode parecer absurda à primeira vista. A possibilidade de todos os documentos históricos serem falsificações, criadas por um grupo dominante, depois de um evento catastrófico. Tipo um apocalipse, que resetou a civilização e aí esse grupo dominou tudo. Exatamente. E reescreveu a história do zero. Parece roteiro de filme, né? Total. A teoria sugere que esse grupo usou tecnologia avançada, incluindo inteligência artificial. É mesmo. Para criar uma nova história moldada de acordo com os interesses deles. Imagina, eles teriam fabricado documentos, artefatos, monumentos. Nossa. Tudo para sustentar essa nova versão da realidade. Queria, tipo, conspiração definitiva, né? Mas como a gente ia saber se isso fosse verdade? É a grande questão. Se tudo que a gente tem como referência do passado foi manipulado, como a gente separa o real do falso? É complicado. A teoria sugere que até métodos de datação, tipo carbono 14, poderiam ser burlados. É porque os falsificadores usariam materiais orgânicos antigos para criar os documentos falsos. Entendi. Seria como construir um castelo de areia em cima de uma rocha, né? A base é antiga, mas a estrutura totalmente artificial. Exatamente. Ou seja, a gente já vive numa Matrix histórica, sem saber o que realmente aconteceu. É muita informação, né? É de pirar o cabeção. É uma ideia assustadora, mas ao mesmo tempo faz a gente pensar sobre a fragilidade do nosso conhecimento. A história, no fundo, é construída com base em interpretações, né? E essas interpretações podem ser influenciadas por vários fatores, conscientes e inconscientes. É como se a gente olhasse para o passado através de um vidro embaçado. A gente nunca tem certeza se a imagem é real ou se é distorcida. Exatamente. E essa incerteza coloca a gente num dilema. Como confiar na história, né? Se a gente sabe que ela pode ser manipulada. E aí? O que a gente faz? Desiste de tentar entender o passado. De jeito nenhum. É nesses momentos que a gente precisa ser mais crítico, mais questionador, mais investigativo. Ler diferentes fontes, comparar as versões, buscar evidências. É como virar um detetive da história. Isso. Investigando cada pista, cada documento, cada evidência, em busca da verdade. Essa teoria, por mais radical que pareça, serve como um alerta pra gente não se contentar com uma única versão da história. Nossa, depois desse mergulho, acho que eu nunca mais vou olhar para um livro de história da mesma forma. Que bom. É como se tivesse aberto meus olhos para um novo mundo, sabe? Cheio de possibilidades, mas também de perigos. E é esse o objetivo, te fazer pensar. A gente precisa estar atento às manipulações, questionar as informações, buscar diferentes perspectivas para formar a nossa própria visão do passado. É isso aí. Valeu pela companhia nesse mergulho alucinante, hein? A gente se encontra no próximo episódio do podcast. Isso aí. Explorando novos mistérios, descobrindo novas histórias. Até lá. Até a próxima. E lembre-se, questionem tudo.